Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. E hoje vamos falar sobre as 7 coisas odiadas por Jeová. Essa história toda que ele odeia 7 coisas está lá descritas lá no livro de Provérbios. Antecipar a vocês também que é, esse, esse, essa análise que nós vamos fazer faz parte de um, de um texto que eu fiz. Ele tem umas 115 páginas, 80, depende do tamanho da, colocar no editor de texto. Então, eu selecionei essa parte, não tinha como fazer, passar todo o texto, né? É, esses textos, eu procurei mostrar as diversas mentiras, entre aspas, contidas nas passagens bíblicas, certo? E essa parte é uma delas, certo? Eu vou postar vários vídeos mostrando essa questão eu intitulei como as maiores mentiras de Deus, certo? Mas, como eu falei, é muito grande, então vou estar selecionando parte desse texto e vou estar publicando aqui em forma de vídeo, certo? Pois bem, vamos falar sobre as 7 mentiras ou as 7 coisas odiadas por Jeová, o Deus dos Hebreus. A Bíblia conta, e os crentes confirmam, que a bondade e a justiça de Jeová impõem o dever de odiar determinadas coisas que os humanos praticam. A bondade de Javé seria tão sem igual que o escritor do Novo Testamento disse que só Deus é bom. Jesus disse-lhe: Eu vou correr um pouquinho para ver se o texto fica mais enxuto, certo? Jesus disse-lhe: Por que me chamas de bom? Me chamas bom? Só Deus é bom. É elencado um rol com 7 coisas detestáveis ou reprováveis aos olhos do Deus hebreu. Vejamos quais são elas. Como eu disse, ela vai estar descrita aqui no livro de Provérbios, certo? Ele diz: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima, a sua alma abomina. Um Deus que odeia coisas, você imagine. E a sétima, a sua alma abomina. Ele tem 7 coisas que ele odeia, mas tem uma sétima e a alma dele abomina. Olhos altivos, primeira, língua mentirosa, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. A maior mentira, né? Já do texto já diz isso, né? Que o que mais, se ele odiava mãos que derramavam sangue inocente, então ele deveria odiar os hebreus, né? Porque o que mais os hebreus fizeram foi derramar sangue inocente, matar crianças, e o próprio Deus hebreu fala que crianças são seres inocentes, certo? Então, ele mesmo mandou os hebreus matarem crianças, ainda há informação no útero de suas mães. Então, ele não odeia coisa nenhuma, mãos que derramam sangue inocente. O Davi, por exemplo, derramou sangue, e ele diz que o sangue que Davi derramou era sangue inocente, e que, por esse motivo, Davi não poderia construir sua suposta casa, o seu templo, ia ficar nas mãos essa, essa casa que esse Deus queria que fosse construída, teria que ser construída por Salomão, porque Davi havia derramado sangue inocente, como se Salomão também não tivesse derramado sangue inocente. Salomão, a primeira coisa que ele faz quando assume o governo é matar pessoas. Bom, o coração que maquina pensamentos perversos, veja, o coração que maquina pensamentos perversos, ou seja, a pessoa que fica maquinando o mal, o Deus hebreu também odeia. Uma outra mentira, por quê? Porque se ele assim detestasse coração que maquina pensamentos perversos, ele deveria ter odiado o próprio Davi, né, que maquinou a morte daquele Urias, né? Estava no pensamento de Davi fazer toda aquela perversidade, né, que foi feita, certo?
E o Deus hebreu diz que examina os corações e não viu toda essa perversidade que Davi estava prestes a cometer. Bom, pés que se apressam a correr para o mal, né? O que equivaleria ao coração que maquina pensamentos perversos, né? Que, quem maquina pensamentos perversos é aquele que está pensando em fazer o mal, né? E pés que se apressam a correr para o mal também teria o mesmo sentido, ou seja, a intenção de fazer o mal. Enquanto que o primeiro seria apenas na ideia, né? Ter em mente, né? E já o outro, a questão dos pés, é aquele que vai e pratica a ação, né? A testemunha falsa que profere mentiras, a testemunha falsa que profere mentiras. Bom, se a testemunha já é falsa, ela já vai proferir mentiras, né? Nós chamamos isso aqui de pleonasmo, né? Pleonasmo vicioso, pode-se dizer, né? E se a testemunha é falsa? A testemunha falsa fala a verdade? Ela é falsa, vai falar mentira. E o que semeia contendas entre irmãos? Ou seja, aquele que intrigas, brigas entre irmãos. Esses irmãos aqui não é irmão de sangue não, certo? É irmão, é o que eles entendem aqui o irmão é aquele, o conterrâneo, seria o nacional, um outro hebreu, certo? Não é um irmão assim, de pai e mãe, aquele quer dizer, sim? Mas sim aquele que possui a mesma nacionalidade. Essas coisas só deveriam ser odiadas por um Deus que se diz amoroso, mas também por qualquer pessoa sincera e justa, né? Não precisa ser um Deus para odiar essas coisas, né? Mas também qualquer pessoa sincera e justa deveria odiar essas coisas. Elas são desprezíveis. De fato, não precisa ser um Deus para vê-las com desprezo. Mas será mesmo verdade que Jeová tinha ojeriza por tais condutas ignominiosas? É claro que não, né? Nós acabamos, quando nós lemos a passagem de Provérbios, falamos dos motivos que mostram que Javé não odeia coisa nenhuma dessas coisas, né? Não odeia nenhuma dessas coisas. Ele as incentiva, né? Partindo dos contextos bíblicos, certo? Mas será mesmo, como falei, será mesmo que Javé odeia, tem ojeriza por tais coisas? Tratando-se de Jeová, de um Deus primitivo, criado em pleno deserto por um povo tribal, podemos acreditar que ele tenha tal comportamento moral? Será? Um Deus primitivo, criado por povo primitivo, em pleno deserto, você acha que ele teria esse padrão moral elevado? Mentir, já vimos que Jeová mente muito. Ter pés que se apressam para a maldade, mãos que derramam sangue inocente, também vimos que com grande maestria não há quem se compare a Jeová em fazer tudo isso. Afinal de contas, ele mesmo diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Essa ideia de trevas é tudo que não presta, né? É tudo que lhe traga à mente coisas ruins, tá entendendo? Então o Deus hebreu diz que ele faz. A luz estaria ligada, não é essa questão da luz aqui, não é simplesmente a luz, o fenômeno, né, que é natural, né? Por exemplo, a luz do sol, coisa do tipo. Não é isso. Essa luz que ele está falando que eu formo a luz e crio as trevas. Não, a luz aqui tem, vamos dizer assim, tem um sentido figurado. Está ligado mais a questões de ações boas, certo? E essas trevas é tudo que você pensar de ruim, esse Deus hebreu, ele cria, entendeu? Morte, doença, miséria, peste, guerra e tudo que você pensar de ruim está contido na ideia aqui das trevas. Eu faço a paz e crio o mal. A mesma coisa nessa ideia do mal aqui. É a mesma que está contida na ideia de trevas aqui, certo? Eu, o Senhor, Jeová, faço todas estas coisas. Fiz um vídeo que fala de Isaías 45:7 e mostra o sentido dessas palavras. Que os crentes tentam a todo custo
inventar que esse mal aqui não é o mal que comumente nós imaginamos ser, certo? Explico lá as razões dessa argumentação deles é, serem mentiras, né? Tratar de mentiras. Mas se tudo que já fora dito não foi suficiente para convencê-lo, você que me ouve, do lado negro e obscuro de Jeová, o Deus primitivo dos hebreus, então vejamos outras passagens bíblicas que poderão ajudar nesse sentido. Vamos ver, viu? Na prática, no contexto, como é que Jeová mostrava que odiava essas coisas, quando na verdade ele as incentivava. A passagem bíblica a ser analisada envolve o acordo celebrado entre o rei Acabe de Israel, o chamado rei perverso, Acabe, Israel, e o rei Josafá de Judá, porque o povo hebreu foi dividido em duas partes, né? O Israel e Judá. Um tinha a capital, esses dois reinos, um tinha a capital em Samaria e o outro tinha em Jerusalém. Bom, os reis do norte e do sul, né? Ela se encontra em Reis e em Crônicas, essa passagem que nós vamos mostrar para vocês. Bom, e de antemão eu já também passo para explicar para vocês que a ideia inicial desse texto que eu criei era mostrar que o Deus hebreu mente, certo? Mas também ela nos traz uma prova de que os hebreus eram politeístas. Os hebreus não adoravam uma divindade, eles adoravam várias divindades. Também isso, o que nós vamos discutir a partir de agora, eu mostrarei para vocês também que, na verdade, esse relato é uma montagem posterior que os escritores da Torá, ou do Antigo Testamento, eles tentaram colocar a ideia do Deus hebreu nessa passagem para criar a ideia do monoteísmo. Certo? Mas nós vamos ver que não se encaixa, não faz sentido. Tá entendendo? O que na realidade aconteceu foi que essa passagem, se é que ela existiu, ela mostrava, na verdade, dois reis adoradores de deuses que se uniram para combater um inimigo comum. Tá entendendo? Vamos à passagem. A Bíblia fala que Jeosafá era um rei temente a Jeová, diz a passagem. Enquanto que Acabe era um rei mau, que fora muitas das vezes induzido por sua esposa Jezabel a fazer o que era mal aos olhos de Javé. Certo? A passagem mostra que Josafá era um rei bom, era um rei que adorava esse Deus, que se dizia verdadeiro. Já Acabe foi um rei que se desviou, que adorava Baal e que casou com uma pagã chamada Jezabel e que essa pagã adorava Baal, era sacerdotisa de Baal, coisa do tipo, certo? Passemos agora à descrição bíblica de cada um desses reis. Veja como é que a Bíblia nos descreve Josafá e Acabe. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no quarto ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém, tá vendo? Esse Josafá, ele reinava sobre o reino do sul, que era Judá, e que tinha capital em Jerusalém, certo? Como eu havia dito. Já Acabe, aqui, ó, ele reina sobre Israel, que tem a capital em Samaria. Bom, sua mãe chamava-se Azuba, a mãe de quem? De Josafá, filha de Sili. Ele andou em todo o caminho de Asa, seu pai, né? Seu pai dele não se desviou, fazendo o que era bom aos olhos de Jeová. Todavia não, todavia não tirar os altos. Todavia não se tirar os altos. Esses altos eram lugares que se adoravam os deuses, certo? Os deuses cananeus. Por aí você já vê a face do relato. O povo ainda oferecia, veja o que, é que o relato diz. E o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altos. Para quem? Vocês acham que era para Jeová? É óbvio que eu falo para esse Jeová que eles querem colocar como Deus monoteísta, certo? Era para Jeová, era para vários deuses.
certo? Josafá fez paz com o rei de Israel, perceberam? O texto diz que Josafá fez paz com o rei de Israel. Quem era o rei de Israel? Acabe. Aí vocês vão ver como foi que ele fez essa paz, certo? Era algo muito comum naquela época, os reis estabelecerem paz entre si por meio de acordos, tratados, certo? O crente lê essas passagens, mas não entende. A ignorância faz com que eles fiquem cegos, não percebem o contexto histórico das passagens, o que elas realmente querem dizer. Bom, Crônicas ainda acrescenta, veja o que Crônicas fala, acrescenta a respeito de Josafá. Nós vimos o que é o livro de Reis, né? Nos fala sobre Josafá. Agora nós vamos ver o que diz, ou o que acrescenta o livro de Crônicas. Josafá, seu filho, reinou. Josafá, seu filho, filho de quem? De Asa, reinou em seu lugar e mobilizou-se para a guerra contra Israel, tá vendo? Ou seja, olha, Josafá, ele foi lutar contra Israel. Esses reinos eram inimigos, tá entendendo? O reino do norte e o reino do sul, que era um ficava em Samaria e um tinha capital em Samaria e outro tinha capital em Jerusalém, eram inimigos. Eles constantemente estavam em guerra, pôs guarnições militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Por isso que essa passagem aqui fala que ele estabeleceu paz, tá vendo? Josafá fez paz com o rei de Israel. Por quê? Fez paz? Porque antes vivia em guerra, aqui reinou em seu lugar e mobilizou-se para a guerra contra Israel, certo? Ele pôs guarnições em todas as cidades fortificadas de Judá, em vários outros pontos, através do seu território e também nas povoações de Efraim, que seu pai conquistara, o Asa, né? O Senhor estava com Josafá, ou seja, Jeová estava com Josafá, porque andou nos caminhos retos dos primeiros tempos do reinado de seu pai, e não prestou culto aos ídolos. Isso é tudo mentira, não? Obedeceu aos mandamentos do Deus do seu pai inteiramente, ao contrário do que acontecia além das fronteiras com Israel. Perceberam? Ao contrário do que acontecia, ao contrário do que acontecia além das fronteiras de Israel. Ele está dizendo que, enquanto aqui em Judá, esses reis, Asa e depois seu filho Josafá, adoravam esse suposto Deus, Jeová, como Deus único, Deus verdadeiro, e só a ele adoravam. No reino do norte, aqui em Israel, não acontecia o mesmo. Ou seja, esse reino aqui adorava outros deuses. Por isso o Senhor, veja o que diz, por isso o Senhor fortaleceu a sua posição como rei. Por isso, o quê? Por isso que Jeová, fortaleceu a posição de Judá, que tinha como rei Josafá, filho de Asa, o Deus hebreu. Aqui a passagem está dizendo que ele fortaleceu a posição desse rei, porque ele adorava esse Deus. O que não aconteceu com esse reino que estava aqui no norte, que era o reino de Israel, e que na época era governado por Acabe. Está entendendo? Mas isso é tudo a visão do escritor, pessoal. Como esse reino do sul, que tinha como monarca Josafá, estava, vamos dizer assim, prosperando, aí o escritor achava, ou tinha, ou criou na sua cabeça, que aquele reino estava naquelas condições porque aquele rei supostamente adorava o Deus Jeová. E já o outro, que supostamente não adorava o Deus Jeová, iria ou estava passando por dificuldades por causa dessa não adoração em exclusividade ao Deus hebreu, certo? Mas isso são concepções do escritor. Ele analisou vamos dizer assim, a situação da época e foi acrescentando aquilo que ele achava dentro do contexto da ideia de deuses, certo? Todo o povo cooperou, pagando as suas taxas. Veja, veja como é que Deus atua sempre. Você vai ver assim em tudo.
em toda a Bíblia, como são a atuação do Deus hebreu, e assim como no nosso tempo, né? Esses deuses, ou esse Deus que as pessoas adoram, ele não tem poder nenhum. Não cria nada, não faz nada. Tudo que ele faz, ele depende das pessoas. Entendeu? Veja, veja como o texto diz que por isso o Senhor fortaleceu a sua posição como rei em Judá. Mas como foi que esse Deus hebreu fortaleceu a posição de Josafá em seu reino em Judá? Com isso aí, com taxas. E o que são taxas? Impostos. Todo o povo cooperou pagando as suas taxas. Não, o povo não cooperou porcaria nenhuma. O povo foi obrigado, rapaz, a pagar imposto. Ninguém paga imposto por querer. Eu pago imposto porque sou obrigado por lei a pagar. Tá entendendo? E naquela época o povo pagava imposto porque se não pagasse morria. Morria primeiro ele e matava seus filhos. Era assim que se cobrava impostos. Colocou taxa aqui para amenizar, é um eufemismo, sabe? Ficar bonito, mas isso aqui é imposto. Taxas são impostos. Até mesmo quem estuda direito, né? Tem um pouco de noção de direito, vai saber, né? Que dentro dos tributos, aí há as divisões de impostos e taxas. Só que taxas é diferente de impostos, porque impostos existe a contraprestação. Você paga o imposto, você tem que receber algo em troca do imposto. Você recebe contraprestação do Estado, certo? Aliás, desculpa, é o contrário. As taxas, quando você paga, você recebe uma contraprestação. O imposto independe. Você pode receber ou não, certo? Normalmente você não recebe, mas as taxas não. As taxas você paga e você recebe uma contraprestação. Por exemplo, taxa de iluminação. Você paga para receber, você paga por essa taxa para você ter iluminação na porta de sua casa. Taxa de coleta de lixo. Você paga essa taxa porque para que venham os carros do lixo de coleta e recolha o seu lixo. Entendendo? Essa é a diferença de taxa e imposto. Imposto não, você paga, mas você não recebe algo em troca. Por exemplo, imposto de renda. Você paga, mas você não recebe porcaria de nada de volta. Você não recebe uma contraprestação do Estado. Tá entendendo? Imposto sobre. é, imposto. O, um outro imposto aí que eu não me lembro, não me vem à mente, certo? Ou seja, imposto já não exige a contraprestação do Estado para com você, certo? A taxa não, a taxa você paga e você tem que receber uma contraprestação do Estado. Bom, é isso. Então, mas ele colocou aqui taxa, mas isso é mentira, isso aqui é imposto, certo? Em consequência, tornou-se muito rico e muito popular. Aí, consequência de quê? Foi por causa de Jeová? Não, meu bem. Foi por causa dessas taxas, olha. Ele cobrava imposto, exigia do povo. Então, o que é que acontecia? Quando um rei, um governo, ele sugava do povo por meio dessas taxações ou impostos que se exigia do povo. O rei crescia, né? Ficava rico, né? Aí vem em consequência de quê? Aí você tem que pensar, em consequência de quê? Primeiro essa mentira que está dizendo que foi Jeová que fortaleceu, né? Mas como é que Jeová fortaleceu esse rei? Pelo povo cooperar, pagando impostos. Aí, em consequência desse pagamento desses impostos, o que acontecia? Tornou-se muito rico e muito popular. É lógico que ele ia se tornar muito rico, né? É lógico que ele ia se tornar muito rico. Se ele estava criando impostos, certo? Popular é uma mentira, né? Porque o cara que cobra muitos impostos nunca vai ser popular, né? Se você está sugando a riqueza do que o povo produz, você vai ser popular? Nunca. Ser popular aqui é mera mentira do escritor. Desculpem, andou sem hesitação alguma nos caminhos do Senhor. Ou seja, Josafá andou sem hesitar, sem cambalear, certo? Repare, derrubou os altares pagãos sobre as elevações. Gravem isso que ele está dizendo. Segunda Crônicas 17, 1, 6. 1 até 6. Ele diz que Josafá derrubou os altares pagãos sobre as elevações, certo? E destruiu os ídolos de Asherá, né? Que é o Asherá nos bosques. O Asherá é a deusa árvore, né? Era representada também por uma árvore. Asherá
O Ássera também é a consorte de Baal, Deus Baal, o filho de El, né? Também confundido com o próprio El. Então, diz que Josafá derrubou os altares pagãos que eram dedicados aos ídolos de Áshera. Apesar de rico e honrado, veja, apesar de rico e honrado, Josafá fez uma aliança de casamento, pessoal. Veja que aqui nos, olha, veja que a passagem agora, essa outra passagem nos informa, olha. É 2 Crônicas 18, olha. O que ela diz? Apesar de rico e honrado, você sabe por que ele era rico, né? E honrado, né? Porque ele exigia muitos impostos, como nós vimos, olha. Todo o povo cooperou pagando as suas taxas. Lógico, o povo foi obrigado a pagar esses impostos. Daí o crescimento e a riqueza de Josafá. Certo? Aí diz aí, apesar de Josafá ser rico e honrado, Josafá fez uma aliança de casamento do seu filho com a filha do rei Acabe. Perceberam? E o que foi que nós dissemos? Que esses dois reinos eram inimigos, eles guerreavam entre si. Vou voltar para lá para que vocês lembrem-se, olha. Josafá reinou em seu lugar, no lugar do seu pai, que era Asa, e mobilizou-se para a guerra contra Israel. Perceberam? Israel tinha como rei Acabe. E aqui nos diz que eles passaram a fazer um acordo, uma aliança. Olha, apesar de rico e honrado, Josafá fez uma aliança, um acordo, um tratado, certo? De casamento do seu filho com a filha do rei de Acabe, com a filha do rei Acabe de Israel. Era normal, era comum esses reis fazerem essas coisas. Normalmente, um rei, quando era mais fraco, ele buscava aliança com outros reis para se fortalecer, fortalecer seu rei. Aí ofereciam um filho ou uma filha para que se casasse com aquele rei e coisas do tipo. Era assim que os reis daquela época se fortaleciam e cresciam e ficavam mais fortes, fazendo alianças, acordos. Esses acordos e alianças eram feitos por meio de casamentos. Isso aqui é uma novidade? Não. Em toda a Bíblia você vai ver isso. Davi fez isso, Salomão fez isso, os reis posteriores a Salomão, como esse aqui, Josafá e outros, fizeram isso. Os reis que os hebreus condenavam, que eram pagãos, faziam isso, né? Todos eles faziam isso. Acabe fez isso, tanto com Josafá aqui, que cedeu sua filha para casar com o filho de Josafá, como o Acabe casou com quem? Casou com Jezabel, que era o quê? Uma Sidônia, era uma de Tiro, né? E nós vamos ver esse pessoal de Tiro sempre no reinado de Salomão e Davi. Por quê? Porque eles tinham relações, ligações de aliança matrimonial. Isso dentro desse contexto, certo? Desse contexto bíblico. Matrimonial, é, cujos objetivos eram o fortalecimento de seus reinos. Aí o crente lê, olha isso aqui, aí fica delirando, falando bobagem, pensando bobagem. Aí o escritor coloca a ideia de Deus, né? Aí eles ficam delirando. Não, tudo isso são o quê? São tudo ações dos homens, não tem nada ação dos deuses, coisa nenhuma. Alguns anos mais tarde, veja o que aqui diz o texto. Acabe de Israel, alguns anos mais tarde, desceu a Samaria para visitar o rei Acabe. Quem desceu? Josafá desceu a Samaria para visitar o seu rei. Casou com quem? Seu filho com a filha dele era o quê? Parentes, né? Eram parentes. Este último deu uma grande festa em sua honra. Veja, este último quem? Acabe. Acabe fez uma grande festa em honra e da sua comitiva. O rei Josafá chegou lá com uma grande comitiva, né? No reino de Acabe, né? O cara cobrava imposto só desgraça lá, estava riquíssimo. Era para chegar lá com alta pompa mesmo, matando grande número de cordeiros, veja, matou um grande número de cordeiros Acabe, né? Para receber, né? Acolher esse seu parente e de bois para essa recepção. Depois pediu a Josafá que juntasse as forças militares dele às suas,
contra Ramote e Gileade. Perceberam a malandragem? O que é que Acabe queria? Acabe queria unir forças. Unir forças. Veja que o texto diz que foi Josafá, viu? Que ofereceu, fez uma aliança de casamento de seu filho com a filha do rei Acabe, certo? E Acabe aceitou, é óbvio, né? Por quê? Porque mais tarde, o que queria Acabe? Depois pediu a Josafá que juntasse as forças militares dele com as suas. Para quê? Para combater Ramote e Gileade, que estavam nas mãos de povos inimigos. Que nós vamos ver mais à frente que esse Ramote e Gileade, diz eles que eram terras que eram deles e que havia sido tomado por reis pagãos. Aí esse Acabe vai e se une forças com Josafá. E por que ele pediu para ajuda a Josafá? Porque ele tinha um acordo com Josafá por meio do casamento de seus filhos. Josafá jamais ia negar, tá entendendo? Apoio militar a Acabe. Vão notando os detalhes. Vejam que lá o texto diz que Josafá era adorador exclusivo do Deus hebreu, não adorava mais ninguém. Mas você veja, ele deu seu filho a quem? Deu seu filho para casar com quem? Com a filha do rei Acabe. E o rei Acabe era adorador de quem? Segundo a mentirada bíblica. Adorava os deuses pagãos. A Baal, a Ashera, porque a sua mulher também adorava esses deuses. Tá entendendo? Como é que você é adorador de um Deus verdadeiro e cede sua filha para um cara que adora deuses pagãos? Estão percebendo a mentirada do texto? Isso é só o início, viu? No 38º ano de Asa, que era o pai de Josafá, rei de Judá, começou Acabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel. E reinou sobre Israel em Samaria. Aqui nós vamos trazer a descrição de Acabe. E reinou sobre Israel em Samaria, tá vendo? Eu falei inicialmente para vocês, logo no início, que em Jerusalém, no reino do sul, Judá, quem reinava era Josafá depois que seu pai morreu, Asa. E a capital de lá de Judá era Jerusalém. Já a capital do reino de Acabe, que era o reino de Israel, que chamava de reino do norte, era Samaria. A capital era Samaria, certo? Então diz que esse Acabe ele reinou por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o mal à vista de Jeová. Veja, o texto diz que esse aqui, enquanto que Josafá fazia só coisas belas da parte de Javé, destruiu os altos, né? Que eram adorados os deuses, já Acabe, o que é que ele fazia? Fez o que era mal à vista de Jeová, mais do que todos os que foram antes dele, ou seja, Acabe era o pior rei que tinha. Antes dele não teve um rei pior, ou seja, em termos de fazer o que era mal aos olhos de Jeová. E o que era fazer mal aos olhos de Jeová? Era adorar outros deuses. Todas que vocês verem nas passagens bíblicas falar que determinada pessoa fez o que era mal aos olhos de Jeová, esse mal, em sua maioria, se refere à adoração de outros deuses. Por exemplo, quando lá em Gênesis fala que o Deus hebreu falou que da questão lá de Abraão, né? Ele diz que Abraão ia herdar aquelas terras, mas que a medida da maldade dos cananeus ainda não havia ultrapassado a sua caneca, coisa desse tipo. E aí o crente pensa que o Deus hebreu está falando que os cananeus eram mal, no sentido, a questão do Deus hebreu está condenando essa maldade literalmente, se trata da perversidade, né, de ser mal no sentido que nós entendemos, certo? Mas não, aquela maldade que o Deus hebreu está se referindo é a maldade de adorar outros deuses, tá, né? Que o Deus hebreu vê a adoração de outros deuses como uma coisa má, perversa, algo abominável aos seus olhos, tá vendo? Aí ele taxa como que maldade. Aí quando os cristãos lêem essa passagem, ele fica imaginando, achando que o Deus hebreu matou aqueles povos porque supostamente teria mandado matar os cananeus porque os cananeus eram maus, perversos, ruins demais, coisas desse tipo. Não. A questão ali, aquela maldade se refere à adoração que os cananeus faziam
que era vista como uma maldade, que ainda não havia atingido o nível máximo, vamos dizer assim, tá entendendo? Para que o Deus hebreu viesse e matasse. Aí eles usam esse texto para dizer que a lei está se referindo porque por isso que Deus mandou matar todo mundo, nem criança, animais, não mandou poupar ninguém, porque eles eram maus. Não, mentira, não tem nada disso. Tanto você pode perceber isso na leitura das passagens, como há textos que provam que os hebreus eles eram tão maus quanto os cananeus, tá entendendo? Então não era a maldade que a maldade que nós entendemos, o Deus hebreu estava se referindo. É como se fora coisa de somente importância andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, está dizendo que Acabe tomou por mulher Jezabel, filha de Et-Baal, veja que o cara até carrega o nome de Baal dentro do seu nome, filha de Et-Baal, rei de Sidônios, rei dos Sidônios. É uma cidade de Tiro, né? Sidon, né? E da Fenícia, né? Fenícia, desculpa, Fenícia. Sidon, Tiro são cidades fenícias. E foi e serviu a Baal. Quem foi servir a Baal? O, o Acabe. Só que Acabe, o texto está dizendo aqui que ele foi servir a Baal porque tinha casado com Jezabel, mas é mentira. Ele, seu pai adorava Baal, seus antepassados adoravam Baal, tá entendendo? Não foi porque ele foi casou com Jezabel. Adorava Baal porque seus pais sempre adoraram Baal. Onri, que era o pai de Acabe, adorava Baal e o adorou. Levantou um altar para Baal na casa de Baal. Baal já tem até uma casa, veja aí. Levantou um altar para Baal na casa de Baal. Se Baal já tinha uma casa, ele foi lá e construiu um altar dentro da casa de Baal. E ele tinha edificado em Samaria, que ele tinha edificado em Samaria. Também fabricou Acabe a Ácera. Ele passou a construir ídolos, né? Da deusa Ácera. E fez muito mais para irritar Jeová. Veja que ele fez para irritar Jeová. Por quê? Porque o Deus hebreu achava a adoração a outros deuses uma afronta, né? E era uma forma de os hebreus causar ciúme ao Deus hebreu. O hebreu se sentia ciumento quando os hebreus iam adorar deuses de pau, madeira, pedra. Veja que ridículo, um deus com ciúme de pau e pedra, que ele mesmo diz que não tem valor nenhum, que não tem, é, não tem poder, não tem vida, não tem nada. Mas ele sentia ciúme de o hebreu estar adorando algo que tinha, não tinha vida. Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Vocês viram, puderam ver a descrição de Acabe. Esses reis uniram-se para tomar a cidade de Ramote, Ramote de Gileade, que se encontrava nas mãos dos sírios. Notem que os reis de Israel e Judá eram inimigos, como eu mostrei para vocês, né? Inicialmente, eles só se uniram através de casamento de seus filhos. E eles tinham interesse, né? Ambos queriam se fortalecer como um rei. Então, aceitaram o casamento de um de seus filhos. E quando um precisasse do outro, o outro tinha que ceder essa ajuda, tá entendendo? Como naqueles tempos era muito comum reis mais fracos fazerem aliança com outros reis, através do matrimônio de seus filhos, para se fortalecerem, assim Acabe e Josafá o fizeram. Nós vimos na passagem. Essa não foi a primeira aliança registrada na Bíblia. Davi, Salomão e outros reis israelitas fizeram o mesmo. Basta vocês lerem as passagens e vão ver. Josué já havia feito com os gibeonitas. Aquela história lá que Josué, parece que é o capítulo 9 de Josué, ou 9 a 10. Josué, quando os gibeonitas fingem ser, diz que eles se vestem de roupas de trapo, para parecer que vieram de terras distantes, aí fingem ser pobres e tal, e aí os israelitas acolhem esses gibeonitas e prometem que eles não seriam mortos, coisas desse tipo, certo? Mas aqui, nada mais é que um acordo de paz que Josué fez com esses gibeonitas. Não foi nada disso que a passagem está dizendo, que eles fingiram ser
esmolésia, coisa do tipo. Isso é conversa furada. A realidade é que o que aconteceu foi um acordo de paz que Josué fez com os gibeonitas. Só isso. Os reis, quando iam às guerras, comumente consultavam através de seus sacerdotes ou videntes, também chamados profetas, e oráculos, os seus deuses. Vocês, como eu disse, Vocês podem verificar. Todas as passagens em que esses reis hebreus vão à guerra, eles consultam, consulta esses profetas ou videntes acerca do que vai acontecer na guerra, se eles vão vencer, se eles vão perder, se eles vão ter o apoio ou não desse Deus que eles estão ali oferecendo sacrifícios. Esses oráculos que eram consultados eram feitos por meio de sacrifícios que esses profetas ou videntes faziam. Ofereciam uma vítima sacrificial aos deuses e para ver ou ter essas visões de que aquele povo, aquele rei sairia vencedor nesses combates. Então esses povos procuravam saber, e inclusive os hebreus, procuravam saber a vontade de seus deuses e se eles seriam vitoriosos no combate que estava prestes a acontecer. Na Bíblia vemos diversos exemplos dessas consultas. Saul, por exemplo, ofereceu sacrifícios impropriamente, né? Segundo a passagem, quando deveria ter consultado a seu Deus. Na Bíblia encontramos Nabucodonosor consultando os seus deuses quando iam às guerras. Quando ia à guerra, certo? Nós vemos na Bíblia esse Nabucodonosor também fazendo consulta a seus deuses, querendo saber o que é que ele deveria fazer, como proceder. Pelo que parece, em tempos de guerra, as divindades preferenciais dos hebreus, nessas ocasiões hostis, eram aquelas ligadas à guerra. Os historiadores, vocês podem pesquisar, afirmam que o deus hebreu Jeová, pelo que tudo indica, era um deus ligado à guerra. E de fato é, né? É muito simples você verificar. Como é que Jeová se identifica nas passagens bíblicas? Jeová dos exércitos. E o que significa Jeová dos exércitos? Um Deus da guerra. Um Deus ligado a atividades bélicas, pessoal. Entendeu? É simples a interpretação. As informações acima são importantes para quem se entenda o que será dito. Nós, o que é que nós vamos tentar passar, explicar para vocês? E também é óbvio que muitos de vocês já até saibam disso. Nós verificamos que Josafá, segundo o conto, era um rei que adorava Javé. Segundo a passagem, quer tentar nos passar essa ideia, certo? De que Josafá era um deus que adorava Jeová, o Deus verdadeiro. Já Acabe era um rei que adorava deuses falsos, como Baal, o Áxera, coisa do tipo, certo? E lembrando que estamos analisando essa questão dentro da ideia de que das 6 coisas, né, das coisas detestáveis por Jeová, certo? Como a mentira, os pés que se apressam para praticar a maldade, coração que só pensa em perversidades, né, coisas do tipo. O rei Josafá pede a Acabe que antes se faça uma consulta aos deuses. Vejam, nós já explicamos que os reis era normal eles pedirem ou fazer consulta do que ia acontecer na guerra através de seus profetas, seus videntes. E vocês viram que o que foi que aconteceu? Acabe, o Josafá, foi lá visitar Acabe e Acabe propôs para ele que ele se unisse a ele para combater contra os pagãos que tinham dominado Ramote e Gileade. Entendeu? Ou seja, Acabe estava pedindo ajuda para Josafá para ir para a guerra. Mas para ir para a guerra, eles tinham de consultar os seus deuses. Está entendendo? Através dos oráculos. Veja o que é que vai acontecer. O rei Josafá pede a Acabe que antes se faça uma consulta aos deuses. Veja que eu grifei aos deuses, viu?
Talvez você, por quê? Porque talvez você vai pensar e dizer, aos deuses? Não, mas Jeová e é mais a Yahvé. É isso que o texto diz. Entendeu? Porque eu grifei deuses, porque você, se você for para a passagem, nós vimos que Josafá diz a passagem que ele era adorador de Jeová, o Deus verdadeiro, né? Acaba que era adorador de Deus falso, como Baal, Áxera, certo? Mas por que eu falei de deuses? Quando o texto, na verdade, fala de Jeová. Nós já discutimos a questão, porque eles ali não adoravam, eles adoravam vários deuses, certo? Essa passagem, como nós vamos demonstrar, é uma montagem. Essa passagem é uma passagem politeísta, mas o escritor tentou introduzir o monoteísmo nela, trazendo a ideia de Jeová no meio, atribuindo que Acaba adorava Baal e outros deuses, enquanto que Josafá adorava Jeová. Não vou entrar num detalhe, um pequeno detalhe aqui, porque vou fazer um outro vídeo, então não vou adentrar. Eu ia falar aqui, mas deixa para lá. É verdade, é verdade. O texto diz que Josafá queria que se fizesse a consulta ou uso do oráculo a Jeová. Vocês vão ver que ele fala e que é a consulta por meio de Jeová. Já vimos que o rei de Judá era um adorador de Jeová, como já dissemos. Josafá era adorador de Jeová. Seu nome, inclusive, o nome de Josafá significa Javé é luz, o Jeová, o Javé é juiz, certo? Não tem como Josafá estar querendo consultar deuses. Então, por que eu falei de deuses? Pelo que eu já havia dito, né? Que a passagem foi montada. Josafá adorava os mesmos deuses que Acabe. Tanto que ele deu a filha, Josafá deu a filha dele ao filho de Acabe. Tá entendendo? Essa é uma das maiores provas que esses camaradas aqui adoravam os mesmos deuses. Engano seu. Veja, não tem como Josafá estar querendo consultar deuses. Será? Se você pensou isso, é engano seu. Porque é isso que o escritor que elaborou esse conto quis que o hebreu que lesse essa bobagem acreditasse. É isso que o escritor do Velho Testamento quer que você pense. Eu digo você pense porque hoje nós aceitamos essas mentiradas da Bíblia como algo direcionado para nós. Mas essas mentiradas não foi direcionado para nós. Nós que compramos essas mentiras como verdades. Mas essas mentiras pretenderam originalmente atingir os hebreus. Tá entendendo? Lembre-se de que as escrituras dos hebreus, a Torá, o Velho Testamento, contém passagens politeístas que foram mescladas às passagens monoteístas que foram criadas posteriormente. Entenderam? Por isso que eu falei que você estaria enganado por pensar que eu errei quando falei que eles consultaram, na verdade, não Jeová, mas sim aos deuses. Em outras, embora pareça que a passagem seja monoteísta, ela não é. Tá entendendo? Essa passagem, você pensa que ela, mas ela não é. Eles uma, mesclaram uma lenda que eles tinham, um texto existente que eles tinham politeísta e colocaram ideias monoteístas nela. Né? Daí a confusão que vocês vão ver agora, presente no texto. Não vão bater as ideias. Os escritores bíblicos, os que deram os últimos acabamentos ao texto, foram muito sagazes. Só vemos essas sutilezas se estivermos lendo o texto com bastante atenção. Do contrário, jamais conseguiremos vê-las. Porque disse que houve consulta aos deuses e não exclusivamente a Jeová? Porque eu disse que Josafá consultou os deuses e não a Jeová? Desculpem. Porque os 400 profetas que foram consultados eram do palácio de Acabe. Portanto, tratava-se de profetas que adoravam a Baal e a deusa Áxera, já que Acabe adoravam esses deuses. Se os profetas, vejam,
Notem e prestem atenção. Não foi Acabe que se dirigiu ao palácio de Asa, mas foi Asa que se dirigiu ao palácio de Acabe. Estão lembrados? Acabe preparou uma recepção maravilhosa para o rei. O rei Asa disse que teve cabritos e um monte de animais, coisa desse tipo. Né? E na conversa que eles tiveram, o Acabe sugeriu para ele se unir a ele na guerra contra Ramote de Gileade. Então esse Asa foi para o palácio de Acabe. Então esses profetas que tinham sido consultados e que o próprio Asa pediu que fosse consultado, eram profetas de Baal. Entenderam? Mas o escritor tentou passar a ideia de que havia um rei adorador de Jeová como Deus verdadeiro e outro adorador de Deus falso. Só que o próprio que é adorador do suposto Deus verdadeiro pede que Baal consulte seus profetas. Mas se os profetas são falsos, se os profetas são adoradores de deuses falsos, como é que esse adorador de Jeová, que é Asa, ou que é Josafá, pede que se consulte esses profetas? Entenderam? Portanto, tratava-se de profetas que adoravam a Baal e a deusa Asherá, ou Ashera. Eles, eu gosto mais de falar de Ashera, eles eram pagãos. Veja que eu botei entre parênteses, né? Porque o texto diz que ele é pagão, mas não é nada de pagão. Eram hebreus, tudo israelita. Eles eram pagãos. Algumas traduções bíblicas retiraram a palavra pagão. Vocês podem notar, se vocês verificarem várias traduções, vão ver que umas falam que eram profetas pagãos, outras dizem que eram simplesmente profetas. E deixaram somente profetas, creio que para esconder justamente esse fato. No palácio de Acabe não havia profetas de Jeová, entenderam? Como eu falei antes, pois Jezabel os havia expulsado e mandado matar todos. Lembram-se disso? Se vocês se lembram se vocês leem a Bíblia, ou já leram a Bíblia, vocês vão ver que essa Jezabel ela surge no tempo daquele profeta famosíssimo, dos dois profetas famosíssimos, né? Elias e Eliseu. O Elias foi perseguido por essa Jezabel, né? É, e diz que ela teria matado todos os profetas que eram de Jeová, mas no final ficou preservado, parece que 50, era 7.000, se não me engano, profetas e adoradores de Jeová. Outra mentira, viu? Não tem nada de profeta e adorador de Jeová, assim como eles querem passar, né? É tudo adorador de deuses. É essa divisão que acontece, Deus verdadeiro, Deus falso, Deus pagão. Isso é tudo foi criação posterior dos hebreus, ou dos judeus, quando elaboraram a Torá. Então, o rei de Israel, quem é o Deus Israel, ou quem é o rei de Israel? Acabe, cuja capital fica em Samaria, reuniu 400 profetas, perceberam? Então, o rei de Israel reuniu 400 profetas. Por que ele reuniu 400 profetas? Porque o Josafá, ele pediu uma consulta. E o que eram essas consultas? Aquelas consultas que nós falamos que os reis, quando iam para a guerra, eles só iam para a guerra depois que eles sabiam das vontades de seus deuses. Se os deuses iriam dar a vitória a eles, tá entendendo? Aí esse Josafá pede que se consulte. Ele fala que faça essa consulta. Mas se ele está no palácio de Acabe, você acha que ia consultar quem? Os seus profetas, que eram adoradores de quem? De Baal e Áxera. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra? Perceberam? Como é a consulta que se faz? Devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Quem foi que falou isso? Olha, vá, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Os 400 profetas. 400 profetas. De quem? De Acabe. Esses profetas eram adoradores de quem? De Javé? Nessa divisão que eles fizeram? Não, eram adoradores de Baal. Mas veja a malandragem, olha. Os cristãos são enganados todos os dias. Os textos são claros, é só prestar atenção, olha. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas. Estamos dentro do palácio de Acabe. E lhes perguntou:
O rei Acabe perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Essa consulta foi pedida por quem? Por Josafá, que se dizia ser adorador de Jeová, certo? Veja o que foi que os profetas falaram. Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos. Agora pare para pensar, como é que esses 400 profetas que pertenciam ao palácio de Acabe e que esses profetas eram adoradores de Baal e de Áxera, ia dizer que o Acabe deveria ir para a guerra porque Jeová estaria com ele. Veja que o Senhor aqui está em maiúsculo, hein? Então esse Senhor aqui é Jeová. Lá no texto original, lá tem IHVH, o tetragrama. Então os profetas estão falando, os 400 profetas de Baal, estão falando como se profetizassem e que fossem profetas de Jeová. Aquele dizendo assim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Perceberam? E aí nós acabamos de vez com essa face do monoteísmo. Por que ele tá falando? Porque esses profetas que foram consultados para ver se o rei poderia ir para a guerra e sair vitorioso, falaram em Jeová aqui. Porque Jeová é um Deus da guerra. Jeová dos exércitos, perceberam? Então era um Deus da guerra que se consultava quando esse pessoal ia para a guerra. É Jeová que estão consultando aqui, ó. Pois sim, vá, cabe, Jeová, o Senhor, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Que rei é esse? Acabe, né? E pediu a consulta mediante a vontade de Josafá. Entenderam? A sacanagem dos escritores? Eles tentaram implantar e emplacar um monoteísmo numa passagem politeísta. As pessoas não percebem esse detalhe. Mas Josafá disse ao rei de Israel. Veja o que Josafá falou. Depois que Acabe, né, consultou seus 400 profetas, veja que Josafá falou. Mas Josafá disse, mas isso aqui é porque o escritor está tentando fazer uma emenda no texto politeísta. Veja, mas Josafá disse ao rei de Israel, por favor, primeiro procure saber qual é a palavra de Jeová. Por favor, procure saber a vontade de Jeová. Mas é mentira. O profeta já consultou aqui, os 400 profetas consultaram. E disseram que o Acabe poderia ir, porque Jeová iria com ele. Tá entendendo? Aí vem Josafá, que diz que é o adorador de Jeová, e que pediu para Acabe consultar, dentro do seu palácio, esses 400 profetas para saber qual era a vontade de Jeová. E os 400 profetas disseram que Acabe poderia ir porque Jeová estaria com ele. Aí ele vem e manda agora Josafá consultar. Primeiro, procure saber qual é a palavra de Jeová. Então o rei de Israel reuniu os profetas. Veja, olha, veja como o escritor tentou amarrar, mas não conseguiu. Olha. Esse rei aqui, Josafá, pediu que Acabe agora consultasse quem? Um profeta que fosse adorador de Jeová, né? A palavra de Jeová, veja. Porque ele tentou dizer que aqueles 400 profetas eram adoradores, né? Falsos, eram profetas falsos. Aí mandou que ele consultasse a palavra de Jeová primeiro. Aí então o rei de Israel reuniu os profetas. O rei de Israel, quem era? Acabe. Então reuniu os profetas, cerca de 400 homens. Veja, a palhaçada. Mas ele já consultou os 400 profetas. Olha aqui, olha, ele consultando já. Olha. Devo ir à guerra? Olha. Então o rei de Israel reuniu os 400 profetas e perguntou: devo ir à guerra contra Ramós de Gileade? E os 400 profetas disseram: sim, vá, o Senhor Jeová está com você. Aí aqui vem o texto e diz que Josafá mandou ele consultar um profeta que fosse de Jeová. Aí o rei vai consultar esses profetas de Jeová. Quem é os profetas de Jeová? Os 400 que ele tem. Olha, cerca de 400 homens, que eram os 400 que nós já dissemos. E lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramot de Gileade ou não? Responderam: vá. Agora essa passagem, veja. Essa aqui é a tradução da Testemunha de Jeová. Veja como ela diz aí. Aqui ela falou de o Senhor, né? Perceberam? O Senhor entregar nas mãos do rei, certo? Esse Senhor é Jeová. Essa aqui diz, veja, Senhor. Mas essa mostra quem é esse Senhor, né? Porque os testemunhos de Jeová sempre colocam
eles tiram o nome Senhor e botam Jeová, já que eles querem, né? Endossar a ideia de que o nome deles se deriva em virtude da adoração desse Deus, Jeová. Vá, aí eles responderam, vá, e Jeová entregará nas mãos do rei. Veja que o rei Josafá mandou Josafá mandou Acabe consultar quem? Veja, vou repetir não, mas Josafá disse ao rei de Israel: Por favor, primeiro procure saber qual é a palavra de Jeová. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhe perguntou: Devo ir à guerra contra Ramá de Gileade ou não? Aí os profetas, que eram 400 profetas, que eram adoradores de Jeová, de Israel, ou que eram adoradores de Baal, de Israel: Vá, e Jeová a entregará nas mãos do rei. Sacaram a malandragem? Jeová é um Deus da guerra. É um Deus que era adorado tanto por Acabe quanto por Josafá. Tá entendendo? É um Deus pagão. É um Deus comum entre eles. E por que estão consultando esse. Por que Josafá, como eu falei, está querendo consultar esse Jeová? Porque Jeová é um Deus da guerra. Aí esses povos sempre consultavam um Deus da guerra nessas ocasiões. Ele não ia consultar um Deus da paz, por exemplo, um Deus da fertilidade, um Deus da agricultura, por exemplo, um Deus da chuva. Não, ele tem que consultar lembre-se que os deuses tinham suas funcionalidades. Tinham suas funcionalidades. Eu vou adorar um Deus da fertilidade quando eu estiver preocupado com o quê? Com lavouras, com plantações, coisas do tipo. Aí eu vou adorar um Deus da chuva, um Deus que faz chover e causa trovões. Em que situações? Nessas situações que eu estiver preocupado. Um Deus da fertilidade, quando eu tiver animais, coisas desse tipo que está para produzir. Então, eu vou atrás desses deuses. Mas quando eu estiver em tempos de guerra, eu devo ir atrás de quem? De um Deus da guerra. Porque só esse Deus da guerra que poderá me dar forças, ou poderes, ou energia para eu ganhar a guerra. Tá entendendo? E lembre-se, Jeová dos exércitos. Ou seja, Jeová é um Deus da guerra. É um Deus ligado à guerra. É bom notar que Jeosafá pede para um rei adorador de deuses pagãos consultar Jeová. Vocês viram, Jeosafá pede para Acabe, e ele sabe que Acabe, quer dizer, nós sabemos que no texto, Acabe é um adorador de Baal e Asherah, ou Aserá. E Josafá pede que se consulte primeiro a Jeová. Aí Acabe vai e consulta 400 profetas dele. Aí o bobo do crente aí vai achar, não, mas ele não fez o que ele não fez o que Josafá pediu, não. Josafá pediu não foi os 400 profetas. Ele pediu foi um adorador, um profeta de Jeová. Bobinho, né? Não percebe a realidade do texto. E o rei Acabe chama 400 sacerdotes pagãos para saber a vontade de Jeová. E o que é que os 400 profetas pagãos falam? Vá, meu rei, Jeová estará com você. Como é que esses 400 profetas adoram a Baal e Acha e falam em nome de Jeová? E o rei que supostamente é adorador de Jeová ouve e acha essa história normal de profetas pagãos e está falando em nome de Jeová. Tá entendendo? E o outro rei, né, que também não adorava Jeová, supostamente não adorava Jeová, adorava Baal e Acha, achar isso normal dos seus profetas, com os profetas, está falando que ele deve ir para a guerra porque Jeová está com ele. Percebem a ideia? Não lhes parece estranha as atitudes dos reis? O rei Acabe convocou 400 dos seus profetas pagãos. Veja essa passagem fala isso, é. O rei Acabe convocou 400 dos seus profetas pagãos e perguntou-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles, os 400 profetas pagãos responderam: Vá, vai sim, porque Deus, que Deus? Jeová te concederá a vitória. Veja se tem sentido um negócio desse. 400 profetas pagãos são consultados por Acabe, e esses profetas pagãos dizem que é para ele ir para a guerra porque Jeová está do lado dele. Veja, por quê? E por que esses profetas dizem que Jeová está do lado dele? Porque
é tempo de guerra. Então os reis tinham que ter o apoio de um Deus da guerra. E Jeová era um Deus da guerra. Tá entendendo? Porque se vocês querem tanto a consulta a esse Deus, veja que a TNM tirou aqui a ideia de só deixou profetas, não é? Os profetas, cerca de 400 homens, mas esses 400 homens eram profetas, como ele aqui falou, mas ficou um pouco em aberto, né? Mas nós sabemos que esses profetas eram do palácio de Acabe, logo eles eram, entre aspas, pagãos, né? E essa aqui, essa passagem deixa, e já essa versão aqui, ó, é uma Almeida, ela diz que eram 400 profetas pagãos, para não deixar dúvida, certo? Então, creio que também não vim falar besteira e achar que esses profetas aqui não eram adoradores, supostamente não eram adoradores de Jeová, né? Aliás, que eram adoradores de Jeová, pois que falaram em Jeová. Não, aqui mostra que eles eram adoradores de Baal e Acabe, de Baal e Ástera. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou propondo para vocês, apresentando para vocês, certo? Propondo não, estou apresentando para vocês. A ideia dos textos. Os dois monarcas estavam sentados nos tronos. Vejam, que dois monarcas? Acabe e Josafá. Estavam sentados nos tronos, com os seus trajes, ou trajos de gala, reais, né? Numa praça à entrada de Samaria. Tá entendendo? Com todos os profetas pagãos, olha. Com todos os profetas pagãos. Porque lá eles estão lá no palácio de Acabe. No palácio de Acabe não tem, entre aspas, adoradores de Jeová. Só tem pagãos, profetas pagãos. Por quê? Porque, segundo a lenda, Jezabel matou supostamente todos os profetas de Jeová e só ficou com os profetas de Baal, que ela é adoradora de Baal, certo? Profetizando na frente deles. Veja, esses 400 profetas ficaram profetizando na frente de quem? Dos dois reis, Josafá e Acabe. Um deles, Zedequias. Um deles quem? Um desses profetas pagãos era Zedequias. Tá entendendo? Zedequias era um profeta pagão, filho de Kenaana. Kenaana. Fez mesmo uma espécie de hastes de boi. Veja o que foi que esse profeta pagão fez, olha. Fez mesmo uma espécie de haste de boi em ferro ali mesmo e proclamou. Haste de boi. O cara pegou, fez uma haste de boi. Vocês estão percebendo a ligação? Haste de boi. Haste de boi. Esse profeta pagão, que era adorador de Baal, fez uma haste de boi. Por que ele fez logo uma haste de boi? Porque Baal também, ele era o filho do deus El. El era representado por quê? Por um bezerro, por um touro, por um boi. El também é chamado de pai touro. Tá entendendo? Baal também tinha chifres. É um capacete com chifres. Também era representado por um boi, Baal. A adoração de Baal também era feita por meio de bois, de touros. É comum a adoração de touros, né? Como é que chama? Sumérios adoravam touros. O Egito adorava touros. Em ferro, ali mesmo. E proclamou. Veja que esse profeta, que era um dos 400 aqui, de nome Zedequias, que fez uma haste de boi, certo? Hastes de boi. Disse, olha, o que ele proclamou? O Senhor, quem é esse Senhor que ele está falando? Jeová. Jeová diste que ferirás os sírios que eles chamam aqui de sidônios, né? E que os matarás com estes chifres, olha. Que chifres? Essas hastes aqui de boi são chifres de boi, pessoal. Tá entendendo? Olha, o Senhor Jeová diste que ferirás os sírios e que os matarás com estes chifres. Por quê? Porque
os reis Josafá e Acabe iriam guerrear pela cidade de Ramote de Gileade, que estava nas mãos de quem? Dos sírios, que eles, em outras passagens chamam de sidônios, certo? Dos sírios. A Síria, né? Era inimigo deles, né? A Síria, né? Desculpa, eu disse que Sidônia, né? Desculpe. É Sírios. Os Sírios é da Síria, desculpe. Então, aí, esses dois reis iam lutar contra a Síria pela cidade de Ramote de Gileade, né? Aí vem esse profeta, que é pagão, dos 400, e pegou duas hastes de boi, formou chifres e disse que Jeová iria ferir os sírios e iria matá-los com essas hastes de boi, com esses chifres. Por quê? Porque Jeová, quando ele retrata aqui Jeová com esses chifres, aí matando esses inimigos desses dois reis, nada mais ele está dizendo que Jeová é quem? Baal. Jeová é Baal, pessoal. Tá entendendo? Jeová é Baal. Porque os escritores, eles fizeram uma mescla, como eu já expliquei em outros vídeos meus, e os escritores finais da Torá, eles mesclaram. Veja que a Bíblia não fala explicitamente, já tem um texto também que eu falo, por que os hebreus não falam de El em seus textos? Eles não falam explicitamente de El. Vocês podem terem notado. Não tem menção assim explícita do Deus El. Vocês vão ver que eles vão falar de Baal, de Ashera, de Malcom, do Deus Bel e outros deuses do certo? Mas não, lá eles não falam de Deus El. Por quê? Porque eles estavam tentando esconder que eles adoravam esse Deus El. Entendeu? Tentaram camuflar o Deus El e trouxeram o Deus El na figura de Jeová. Entendeu? Eles mesclaram. As histórias de El são iguais às histórias que eles contam para Jeová. Basta vocês pesquisarem, vocês vão ver aqueles achados de Ugarit, fala todos os detalhes que envolvem o Deus El. Aí vocês vão ver que as histórias são igualzinhas à de Jeová. Entendeu? E esse Deus, esse Ugarit é uma cidade acho que é datada de 1700 a.C., parece, se não me engano, a 1400 ou é 1200 a.C., salvo engano meu, certo? Então, estão percebendo, pessoal? O profeta pagão, Zedequias, adorador de Baal, disse que pegou duas hastes e disse que Jeová ia matar esses sírios com esses chifres. Por quê? Porque Baal é representado com um capacete que tinha dois chifres na cabeça, assim como seu pai El. Chifres de boi? O que isso significa? Os profetas de Acabe adoravam Baal. E este Deus é representado como? Sim, por um touro com enormes chifres. Chamo sua atenção para o fato de que esses profetas, que supostamente não adoram a Jeová, falar que os reis poderiam ir à guerra, pois Jeová estaria com eles. Já expliquei esse detalhe, certo, autor? Passando a repetir. Eles falam como se fossem profetas de Jeová, porque eles são profetas de Jeová, que Jeová na realidade ali é Baal, certo? Eles que empurraram Jeová, certo? Ali é Baal. Muito estranho, profetas pagãos falando como se profetas fossem do Deus professado como verdadeiro. Não acha estranho vocês? Chamei a atenção de vocês para esse fato, né? O mais correto seria que falassem que Baal ou Ácera estariam com eles na guerra. Os caras não eram profetas de Baal, de Ácera. Como é que eles falam e dizem que Jeová vai estar com os reis? Não, eles tinham que dizer que Baal, ou eles tinham que dizer, como eram profetas de Baal, eles tinham que dizer que Baal ou Ácera estariam com os reis. E não que Jeová estaria com esses reis. Mas por que disseram? Porque os caras, é, os escritores, eles manipularam essa passagem. A passagem é a politeísta de falar de Baal. Aí eles pegaram e empurraram Jeová no meio. Estariam com eles na guerra, mas não. Eles falam em nome do Deus colocado nos contos como sendo Deus verdadeiro, o Deus Jeová.
Imagine você, sendo servo de Jeová, consultaria, por exemplo, uma feiticeira e o profeta adorador de outros deuses para saber a vontade de seu Deus? Entenderam? Se os profetas eram pagãos, independentemente de quais fossem seus oráculos, você, sendo servo de Jeová, não os acreditaria, não é verdade? Pois se eles dissessem que sim, na verdade poderia ser não. E se dissesse que não, isso poderia ser, na verdade, sim. Se os profetas eram pagãos, tá entendendo? Então, o suposto Josafá, que era adorador de Jeová, quando ouviu eles falando que eles deveriam ir, não poderia ter acreditado naquela conversa, né? Porque ele estava diante de profetas falsos. Mas nada é falado disso. Além disso, Jeová não falaria. Olha, veja uma outra falha. Além disso, Jeová não falaria pela boca desses profetas pagãos. Não é isso? Se considerarmos que essa história fosse ser real, né? Possa ser real. Na verdade, os profetas não eram pagãos, eles eram israelitas. Eles não eram de outros povos para serem chamados de pagãos. Essa história foi montada, é claro isso. Os reis Acabe e Josafá adoravam os deuses em comum. Os escritores do Antigo Testamento tentaram encaixar o monoteísmo nesse conto desses dois reis. Colocaram Jeová como sendo o Deus verdadeiro e, portanto, e sendo adorado por Josafá, porque Josafá era da tribo de Judá, tá entendendo? Aí como eles, os judeus,